Bom dia, alunos do sétimo ano. Hoje a nossa aula, vamos começar a dar início ao terceiro bimestre, né? A nossa aula de ensino religioso vai ser da seguinte maneira: nós vamos falar sobre a Eucaristia. É um outro sacramento que nós recebemos, né? Recebemos ele quando criança, né? Quando mais novos. Aí, o nosso livro inicia-se falando o seguinte: Jesus instituiu a Sagrada Eucaristia na véspera da sua morte. Então, quando Jesus instituiu a Sagrada Eucaristia? Na véspera da sua morte. Aí está escrito o seguinte: na noite em que ele ia ser entregue, quando reuniu os apóstolos à sua volta na sala da ceia em Jerusalém e celebrou com eles a última ceia. Foi quando ele instituiu a Eucaristia. Tá até um desenho aí muito bonito da Santa Ceia, né? Os 12 apóstolos, Jesus ao centro, né? No meio, ele instituiu a Sagrada Eucaristia. O que é a Eucaristia, gente? A Eucaristia é um sacramento, né? Que contém o verdadeiro corpo, sangue e alma do divino e a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, tá? É verdadeiramente Ele presente na hóstia consagrada, tá? Como nosso alimento espiritual, tá? É o nosso verdadeiro alimento espiritual, é Jesus vivo, presente na hóstia consagrada. Ela, tá? É o coração, é o ápice da vida na igreja, ok? A Eucaristia. Pois nela Cristo associa a sua igreja a todos os seus membros e seu sacrifício de louvor e de ação de graça, oferecido uma vez por todos na cruz do seu Pai. Pelo seu sacrifício, ele, Jesus, derrama as graças da salvação sobre o seu corpo, que é a igreja. Só quem celebra a Eucaristia, né, quem valida a Eucaristia, são os sacerdotes. Que pode presidir a Eucaristia são os sacerdotes, são os padres. Quem pode consagrar o pão e o vinho para que ele se torne corpo e sangue de Jesus, do Senhor, de nosso Senhor Jesus Cristo, também é só o sacerdote. Isso é feito na hora, né? Só eles são ordenados, podem presidir esse momento, né? São os sacerdotes. Por meio da consagração, na hora da consagração, opera-se a transubstanciação. O que é a transubstanciação? A transubstanciação, gente, é a transformação de uma substância em outra, que é a transformação, né, da substância pão em um corpo e o vinho em sangue, ok? Então, o que é a transubstanciação? É a transformação de uma substância em outra, do pão e do vinho, no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Sob as espécies consagradas, o pão e o vinho. Cristo, mesmo vivo e glorioso, ele está presente de maneira verdadeira, real e substancial. Seu corpo, seu sangue, sua alma e sua divindade, ok? Quais são os frutos da Eucaristia, gente? Os frutos da Eucaristia são o seguinte: olha, a comunhão, na hora que a gente comunga, aumenta a nossa união com Jesus Cristo. Então, esse é um fruto, né, que nós temos na Eucaristia. Porque quando a gente comunga, na hora da comunhão, aumenta a nossa união com Jesus. Aí tem uma passagem bíblica que diz o seguinte: assim como o Pai que vive me enviou, eu vivo pelo Pai, também aquele que de mim se alimenta viverá por mim. Outro fruto da Eucaristia é aquela passagem também bíblica que diz: quem come a minha carne e bebe do meu sangue permanece em mim e eu nele. Quer dizer, né? A gente está com Jesus e Jesus está com a gente, né? Um fruto da Eucaristia na hora da comunhão. O terceiro fruto da Eucaristia que é um alimento, né? Que produz em nossa vida, em nosso corpo, a comunhão,
realiza de maneira admirável em nossa vida espiritual, né? Esse alimento produz no nosso corpo uma comunhão que vai realizar de maneira admirável a nossa vida espiritual. A comunhão da carne de Cristo ressuscitado, vivificado pelo Espírito Santo e vivificante, né? Ele está vivo e conserva e aumenta, renova a vida da graça recebida do batismo. O quarto fruto da Eucaristia é que a comunhão separa-nos do pecado, né? Tira, né, gente, do pecado, a gente fica longe do pecado, nos separa do pecado, né? E o quinto fruto da Eucaristia é que a Eucaristia compromete com os pobres, né? Para receber, na verdade, o corpo e o sangue de Cristo entregue por nós, devemos reconhecer Cristo nos mais pobres, os seus irmãos, ok? Então, esses são os frutos da Eucaristia, né? Então, o que nós falamos aqui? Nós falamos da Eucaristia, um sacramento, né? O sacramento que é o verdadeiro corpo, sangue e alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é a Eucaristia, tá? Só quem pode validar, né, que é ordenado a validar, a presidir a Eucaristia são os sacerdotes, né, que consagra ali na hora o pão, né, e o vinho no corpo e sangue de Jesus, de Cristo, tá? Jesus instituiu essa Eucaristia, né, na véspera de sua morte. Foi quando ele, na noite em que ele ia ser entregue, né, para ser crucificado, morto, ele reuniu os seus apóstolos à sua volta na sala, fez a ceia, né, em Jerusalém e celebrou ali a última ceia. Foi o dia que ele instituiu a Eucaristia, tá? E falei também que por meio dessa consagração, quando ele consagra, né, o pão e o vinho no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, ele transubstancia o pão e o vinho, né? Ele transforma, né? Modifica, né? Mudança da substância pão e vinho em corpo e sangue. Modifica essas duas substâncias em outro tipo de coisa, que é pão em corpo e vinho em sangue, ok? Então, e falei dos frutos da Eucaristia, né? A nossa união com Cristo, né? Aquele que permanece em mim e eu nele, a nossa comunhão, né, da vida espiritual, que a gente fica, né, quando a gente comunga, a gente fica, né, com a vida espiritual melhor, a gente fica separado do pecado, a gente se compromete com os pobres, fica irmãos, né? Não tem pobre nem rico, todo mundo é irmão, tá? Então, essa é uma parte, né, da nossa matéria sobre a Eucaristia. Agora eu vou passar no quadro um exercíciozinho para ser feito em casa sobre a Eucaristia e na próxima aula a gente corrige, ok? Bom dia e um abraço para vocês.